A Luta pelo Direito, do Yering. É um livro que, em linhas bem gerais, diz o seguinte, que você não pode ser omisso quando uma pessoa viola o seu direito. Você precisa lutar por esse direito que foi violado. E aí, o Yering usa basicamente de dois argumentos para justificar isso. Um de ordem prática e o outro de ordem moral. O argumento de ordem prática trazido por ele é basicamente o seguinte: se você não faz nada, se você permite que a pessoa desrespeite o seu direito, no futuro a pessoa vai continuar desrespeitando, porque ela não vai se sentir desestimulada a isso. Agora, se a pessoa desrespeita o seu direito e você não deixa quieto, você luta pelo direito, no futuro, quando a pessoa for cogitar violar o seu direito de novo, ela vai pensar duas vezes, porque ela sabe que você não vai deixar quieto e isso pode trazer consequências ruins para ela. Então ela vai se sentir, de certa forma, desestimulada a violar o seu direito. Já o argumento de ordem moral dele é o seguinte, é que lutar pelo direito é a atitude correta, é o certo a ser feito, é o que é ético, é o que é esperado dentro de uma moral ideológica. Por quê? Porque, a contrário senso, se a gente for pensar, se alguém desrespeita o seu direito e você não faz nada, essa não é a atitude que dentro da ética seria adequada. Por quê? Porque você está permitindo, na verdade, que um ato de ilegalidade, um ato contrário ao direito, seja feito e a consequência do ato, a sanção ao ato, não seja providenciada. E dentro dessa perspectiva, talvez seja muito óbvio na cabeça da gente que a grande maioria das pessoas, se não for idiota, vai querer sempre lutar pelo direito dela quando o direito for desrespeitado. Uma pessoa em sã consciência não deixaria jamais o seu direito ser violado de forma impune. Mas aí, se a gente for pensar um pouquinho mais, eu pelo menos consigo pensar em 3 motivos que uma pessoa que não é idiota consegue ter para não lutar pelo direito dela que foi desrespeitado. O primeiro motivo seria a preguiça, que é quando a pessoa não dá muito valor para o direito que foi desrespeitado. Ela não quer gastar o tempo dela, ela não quer gastar a energia dela lutando por esse direito. Vou dar um exemplo. A pessoa é roubada na rua e levam 10 reais dela. E aí ela não quer gastar o tempo dela, sair da rotina que ela planejou do dia dela, para ir procurar a polícia, para fazer boletim de ocorrência e, às vezes, gastar aí, sei lá, meia hora, 1 hora do dia dela, se ela tem um dia muito agitado, igual dizem, tempo é dinheiro, e às vezes ela vai perder ainda mais dinheiro se ela deixar de ir num compromisso importante. Enfim, ela não quer gastar a cabeça dela, o psicológico dela, procurando a polícia, tomando as providências necessárias para buscar esse direito que foi violado. Ela tem, na verdade, realmente preguiça de lutar por esse direito. O segundo motivo seria o que eu chamo de hesitação de consciência. A pessoa, ela até dá valor para o direito que foi violado, ela até gostaria de lutar por esse direito, só que ela se sente, de certa forma, intimidada a lutar por esse direito, porque ela tem algum entrave moral dentro da cabeça dela para lutar por esse direito, no sentido de que ela pode ter medo de querer lutar por esse direito, porque alguém ameaçou ela,
pode ser uma ameaça de morte ou qualquer tipo de ameaça que diz, olha, se você me denunciar, se você entrar com uma ação na justiça, eu mato seu filho, enfim, qualquer tipo de intimidação. Ou a pessoa, ou uma outra forma de hesitação também de consciência dela, é porque ela tem pena da pessoa que violou o direito dela. Vamos supor que um filho que roubou a mãe, e aí a mãe e o filho é drogado, e aí a mãe não quer, deixa para lá o direito que foi violado, porque ela tem compaixão pelo filho dela, ela tem clemência ou pena ou qualquer sentimento desse tipo que cria uma hesitação nela de lutar por esse direito. E aí, o terceiro motivo, talvez o mais dramático deles, é quando você dá valor para o direito, você não tem hesitação de consciência para lutar por esse direito, só que você não tem como provar esse direito. E aí você acaba não lutando por esse direito porque você sabe que vai ser uma luta em vão, uma luta inútil, porque se você tentar buscar esse direito, você sabe que lá na frente você não vai ter a tutela desse direito porque você não conseguiu provar o direito que você está alegando. Seria, vamos supor aqui um exemplo também, a pessoa emprestou dinheiro para alguém através de um contrato escrito de mútuo, com as testemunhas que já eram velhinhas. E aí, depois de algum tempo, no momento de cobrar o dinheiro emprestado, o devedor falou que não vai pagar. E aí você quer, obviamente, lutar por esse direito, você quer tomar a atitude necessária, vamos supor que ajuizar uma ação na justiça. Só que você perdeu o contrato e as testemunhas já morreram. Ou seja, você não tem as mínimas condições de provar a relação jurídica existente entre você e o devedor. Quer dizer, você sabe que você não vai ter a tutela da justiça, porque quem busca o direito tem que provar o seu direito. O ônus da prova cabe a quem alega o direito. E aí, então, você ciente disso, você nem entra na justiça, você nem busca o seu direito, porque você sabe que vai perder. Então, dentro da sua cabeça, você faz uma operação de que não vale a pena gastar dinheiro com advogado, contratar um advogado, entrar com a ação na justiça, etc., porque o resultado vai ser infrutífero para você. E aí, para o Yering, para a luta pelo direito, ele não quer saber desses motivos que eu citei. E, na ótica dele, a pessoa que teve um direito que foi desrespeitado de forma maliciosa pela outra pessoa, tem que lutar por esse direito a qualquer custo. Porque dentro das argumentações que eu já citei. Para o Yering, apenas uma situação poderia excusar essa luta, que seria quando a pessoa que desrespeitou o seu direito agiu de boa fé. Quer dizer, a pessoa estava com boa índole ao desrespeitar o seu direito. Dentro da cabeça da pessoa, ela estava agindo de forma legítima. E aí, quando a pessoa desrespeita o seu direito dentro da cabeça dela, pode ser que ela não agiu de forma legítima no sentido objetivo, mas no sentido subjetivo dela, dentro da consciência dela, ela agiu de forma legítima. Aí sim, aí tudo bem se você não luta pelo seu direito. Mas se essa situação não existe, se a pessoa agiu de má fé, como é o caso do ladrão que te roubou R$10, do homem que bateu na mulher, do filho que roubou a mãe, do devedor que não quis pagar, todas essas situações são
pessoas que desrespeitaram seu direito, não porque estavam com bons sentimentos na cabeça e achavam que estavam agindo de acordo com o direito. Todos eles sabiam, tinham consciência de que estavam sendo contrários ao direito. Todos eles tinham consciência de que estavam agindo de forma ilegal, de forma que o direito não tutela. Em todas essas situações, a pessoa não poderia deixar para lá, na visão do Iering. A pessoa teria que lutar pelo direito dela, porque, além dos argumentos que eu citei, seria também algo para poder enraizar na sociedade o que ele chama de sentimento jurídico. E aí, uma sociedade que tem um sentimento jurídico forte, bem consolidado na argumentação do Iering, é uma sociedade que tende a se desenvolver de forma muito boa, porque se todo mundo sabe que as pessoas da coletividade têm um sentimento jurídico bom, as pessoas igualmente vão se sentir intimidadas, desestimuladas de forma global, pensando na sociedade como um todo, elas vão se sentir desestimuladas a contrariar o direito, porque ela sabe que um pequeno direito que seja, qualquer coisa que ela fizer errada, a pessoa não vai deixar quieta. Então, ela já de antemão fala, bom, não vale a pena eu tentar contrariar isso, porque eu sei que as pessoas não vão deixar barato. É mais ou menos isso. Eu até compreendo que no caso do motivo 1 e do motivo 2, no caso da preguiça e no caso de hesitação de consciência, esses argumentos sejam até válidos. A pessoa realmente não deveria deixar de lutar pelo seu direito por causa da preguiça e por causa de uma hesitação de consciência. Esses motivos realmente não justificariam a pessoa ser omissa na lesão do seu direito. Agora, no caso do motivo 3, em que a pessoa deixa de lutar pelo seu direito porque ela sabe que ela não vai conseguir alcançar o seu direito, ela não vai conseguir provar, porque ela sabe que ela não tem meios de prova, ela não tem como obter a reparação, porque ela vai simplesmente dizer que tem o direito e não vai conseguir demonstrar o direito dela. Aí eu não vejo cabimento para o que o Iering fala, porque nesse sentido, se a pessoa exigir que uma pessoa lute sabendo que lá na frente ela não vai alcançar o resultado que ela queria, eu acredito que seja algo oneroso, sem qualquer retribuição nem para ela, nem para a sociedade, porque ela, na verdade, vai ficar com o sentimento de que a justiça não funciona, porque se ela entra na justiça e a justiça não dá o direito dela, ela certamente vai ficar insatisfeita, ou seja, vai também gerar um sentimento de insatisfação social se as pessoas todas as vezes que se sentirem lesionadas, mas que não têm como provar o direito, entrassem na justiça. Então, claro que no caso do Iering, ele trabalha a obra dele de uma maneira abstrata, de uma maneira teórica. Ele, penso eu, que ele acredita que todos os casos ali, todas as situações que ele está imaginando, as pessoas vão conseguir provar o direito, ou pelo menos acreditam que vão conseguir provar o direito de antemão. Pode ser que elas não consigam, mas elas acreditam que a luta pode ser favorável a ela. Ele não está considerando a situação que a pessoa já de antemão já sabe logo de cara que ela não vai ter a tutela do direito. Mas aí tudo bem. Fica essa minha ponderação, mas nem por isso a obra dele deixa de ser boa. É um livro muito interessante de ser lido, embora
tenha que ser lido com uma certa cautela, porque em alguns momentos é um livro clamoroso, digamos assim. Ele exalta um pouco, ele é um pouco exaltado nas afirmações dele. Ele diz que se você termina de ler o livro e se alguém pisar no seu pé, e você fica com o sentimento de que você tem que processar todo mundo. Se alguém pisar no seu pé, por exemplo, você já quer processar a pessoa, porque você lê o livro e acha que você fica um pouco intolerante com os desrespeitos do seu direito. Mas não é esse o objetivo. Ele fala isso, inclusive, no prefácio. Não é esse o objetivo da obra. Ele diz que, repetindo o que eu já falei, você não pode permitir, segundo ele, a violação do direito que é feita por uma pessoa que está esnobando o seu direito, que está fazendo pouco caso. Se a pessoa desrespeitou o seu direito, mas ela não agiu, no caso, fazendo pouco caso, ela desrespeitou por causa de algum caso fortuito, ou alguma força maior, ou qualquer coisa assim, porque, igual eu falei, dentro da cabeça dela ela estava sendo correta, então ele diz que calma, aí nessas situações você não precisa ser tão extremista. Mas não é o tom do resto da leitura dele. Ele diz isso no prefácio, mas nos outros capítulos ele dá a entender que você tem que ser muito rígido nessa luta. Mas tudo bem. É uma leitura que faz você refletir algumas coisas. Eu recomendo muito. Não é um texto grande. Essa edição aqui são 89 páginas. É muito fácil de ser achado nas livrarias. Sai aí numa média de R$ 12 o livro. Tem várias editoras que já publicaram ele. Também é um texto muito fácil de ser achado na internet. Você não vai ter muitas dificuldades de achar o texto para ler, caso você não queira comprar o livro. E, no mais, é isso. Fica aí a minha dica de leitura para vocês.